Maravilha, estamos gravando. Bom, então com relação ao que eu comecei a dizer em Romanos 13:8, é porque, na verdade, aquele que ama dificilmente o próximo, quem ama dificilmente o próximo, ele está sempre coagindo com obediência a Cristo, porque ele não ama a pessoa só pelo sentimento de amar, ele ama a pessoa pela necessidade de obedecer à palavra de Deus. Então, quando ele obedece, ele, na verdade, não precisa nem sentir nada, ele simplesmente ele faz aquilo que Deus ordenou ele fazer. Então, há essa ordenância que Deus já deu como mandamento dele, que era amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso vai tirar toda essa transgressão que tanto para nós quanto para outra pessoa tem tirado ela da presença de Deus. E o pecado, na verdade, o que, que ele faz? O pecado, ele faz nos afastar da presença de Deus. Porque Deus é onipresente. Então, ele está em todo lugar. Né? Às vezes você pode pensar, mas será que Deus está aqui neste lugar? Ele está sim, ele está em todos os lugares. A palavra vai dizer que os seus olhos não tem como esconder nada dos teus olhos. Então, tudo que nós fazemos, ele está olhando, seja coisas boas ou coisas más, ele está olhando. Então, para que isso, de fato, possa ser tirado, essa transgressão sobre a nossa vida, precisamos pedir perdão para Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo de errado, sem obedecer à palavra dele. Porque quando nós mentimos, estamos desobedecendo. E quando nós desobedecemos, não estamos amando. Vocês estão me entendendo? Diga sim, diga talvez, diga estou indo nessa batida. Sim. O negócio está estreito, mas estamos indo. Então, são coisas que precisamos entender, coisas que até de fato é óbvia, né? Mas a gente cai em algumas armadilhas da própria sociedade que omite o amor, vamos falar assim, o amor incondicional de Cristo. Então as pessoas começam a somente querer amar a si próprio e não ao próximo, e o amor próprio, ele não tem, na verdade, mas nenhum contexto de reino de Deus. Por que eu te falo isso? Porque imagine se Jesus amasse só ele mesmo, ele não morreria na cruz por nós. Entende? Se ele amasse só ele mesmo, eu me amo, mas esse povo aí eu não amo. O que adiantaria Jesus ter vindo para falar do evangelho de Cristo, de Deus, a palavra de Deus? Então ele veio para demonstrar que o amor em poder ali se dar a sua vida, o sangue, tudo que ele passou por nós para o próximo, vai tirar toda a transgressão do pecado sobre a humanidade. E um desses pecados que a humanidade vem trazendo, desde lá que a gente viu do Jardim do Éden, a mentira. Então, muitas pessoas ainda não acreditam em Jesus. Por quê? Porque elas simplesmente não amam verdadeiramente o próximo. Mas como assim? Mas eu conheço pessoas que amam o próximo, faz até uma caridade, alguma coisa boa para o próximo. Mas, na verdade, é aí que nós nos enganamos. Porque Satanás ele vai usar de malícia
a palavra de Deus para distorcer o contexto sobre, sobre que nós venhamos a domesticar, né, os pecados que nós temos da vida e viver com eles de forma, vamos falar assim, cômoda, sem querer ter mudança. Então, por exemplo, eu gosto de fazer coisas boas para o próximo, mas eu não obedeço a palavra de Deus. Então, do que vale eu mostrar para alguém que eu amo o próximo, mas eu não amo a obediência de amar a Deus? Porque obedecer a Deus é obedecer os princípios da Bíblia. Nós estamos falando aqui do pecado da mentira, né? Por exemplo, é não eu estar compactuando com a mentira, sendo ela vinda de mim ou ela vinda do próximo. Porque muitas pessoas usurpam da palavra de Deus para mostrar para as pessoas que são bondosas, que estão fazendo algo de amor para o próximo, e na verdade estão querendo agariar ali situações para que elas possam ser vistas. A gente estudou isso sobre o pecado da avareza. Então, a avareza vai transcorrer de uma mentira omitida. Na verdade, a pessoa não vai falar verdadeiramente que ama a pessoa. Na verdade, ela não é um amor verdadeiro, é um amor que ali está entrelaçado com uma necessidade. Isso a gente viu na última aula, falando sobre as necessidades da gente ter que mentir para poder, sei lá, conquistar alguma coisa na vida. Então, nós não precisamos, na verdade, deixar de perdoar ou de pedir perdão sobre os nossos pecados. Amém? Mas, vamos lá. Em João 14:6, a palavra vai dizer que ele é a verdade. E a verdade, ela nos leva a um caminho diferente da mentira. Correto, irmão? Isso é óbvio de falar. Só que a verdade, ela vai trabalhar dentro do seu coração. Porque a mentira, ela, por mais que seja aplicada na vida das pessoas, ela não consegue ainda atingir o seu coração, ela atinge a sua mente por pensamentos mundanos, né? Vamos falar assim. Mas você sabe que está mentindo, você sabe que está escutando uma mentira, porque o seu coração ainda consegue enxergar a verdade. Então a gente sabe quando a gente está mentindo. Por quê? Porque a gente às vezes acredita que vai passar batido, mas o nosso coração, o Espírito Santo toca no nosso coração e não na nossa mente. Primeiro o Espírito Santo faz morada no nosso coração. Porque Davi vai ser colocado ali como segundo coração de Deus, porque Davi, mesmo transgredindo a lei de Deus, errando profundamente com Deus, ele vai subentender que não adianta ele ir pelas forças do seu pensamento, mas sim começar a identificar um coração transformado por Cristo. É isso que nós precisamos. Estar sempre atento como está o nosso coração. Porque quando nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa, isso não vai sair imediatamente da nossa mente. Primeiro, o nosso coração
interfere em todos os nossos órgãos para que alguma coisa saia da nossa boca. É um sistemas de situações aonde ali, né, vai dar um resultado. É como se falam, né? As pessoas falam aquilo que o coração está cheio. Quem já ouviu isso? Hein? Quem já ouviu isso? Sim. Peraí, gente, deixa eu pegar uma água aqui, porque um chá melhor, né? Peraí, porque tem que hidratar. Pronto. Ó, aí, ó, chá. Para o meu amigo André Chanábia. Bom, vamos lá. Então, assim, então muitas das vezes nós proferimos palavras ou falamos coisas que não deveriam ser ditas, porque o nosso coração está cheio disso. Então devemos tratar primeiro o nosso coração para que a gente não caia no engano da mentira. Porque ela vai, de alguma forma, através das manipulações que Satanás faz, através das nossas atitudes, nosso estado de espírito, ele faz com que nós não pensamos com o coração, mas sim só com a nossa mente. E aí nós fazemos muitas besteiras. Então, Jesus quer que nós entendamos que precisamos tratar primeiro o nosso coração. Você precisa sermos tratados com o nosso coração. Amém? Porque ele é a única verdade. Então, se nós temos cravado essa verdade no nosso coração, dificilmente nós vamos dar ali uma legalidade para que a mentira venha imperar sobre a nossa vida. Podemos até de fato escorregar, somos humanos, mas nós vamos ser bombardeados pelo Espírito Santo para que a gente volte a ser aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos. Isso se dá o nome de obediência. Amém? Bom, gostaria que vocês abrissem ali o livro, deixa eu pegar aqui, de Mateus 5,37. Mateus 5,37. Cadê o Mateus? O Mateus estava por aí. Mateus 5,37. Mateus, vamos lá no Mateus 5,37. Quem pode ler aí? 5,37. Vamos ver. Pode ir, Júnior? Pode ler? Opa, 5,37. Pode ler. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Opa, maravilha. Obrigado, Rô. Então, assim, aqui, de fato, Jesus vai estar falando ali sobre o fato de nós sermos coerentes com a verdade. Então, a verdade, ela não tem curvas, ela porém, certeira naquilo que proferida, vamos falar assim. Então, o evangelho, ou ele vai dizer não para você em uma situação, ou ele vai dizer sim para você numa situação. Ele não vai falar assim, eu acho que, pode ser que. Não, o evangelho não é assim. O evangelho está certo, está errado. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje a mentira, o pecado da mentira, Satanás tem elaborado tanto através, infelizmente, de pessoas
que deixam se levar por tentar... É como um advogado, não falando mal de advogado, tá, gente? Mas eu estou dando só uma ideia ilustrativa para vocês saberem como que a astúcia de Satanás é com nós, seres humanos. Então, ele vai usar brechas que estão, na verdade, na nossa cabeça, para que a gente acha que a palavra não deveria ser assim. Até mesmo, eu vou te falar que pastores, na nossa atualidade, até falaram que a Bíblia está desatualizada, elas têm que atualizar. Mas eu vou falar para você, a Bíblia que você tem, que eu tenho aqui, ela é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã. Entendam isso. A nossa Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, não existe em atualização da Bíblia. Ah, mas ela é antiga, foi escrita há 2000 anos atrás. Isso são os nossos olhos carnais. Mas quem escreveu tem os olhos na eternidade, coisas que nós não temos. Então, o único que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, foi Deus. Os homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Então, de fato, a palavra veio daquele que é dono da palavra, que é a verdade, que é Cristo. Então, ele tem os olhos na eternidade, ele é eterno. A palavra é eterna. E nós somos, na verdade, limitados, porque vai chegar uma hora que nós vamos morrer, né? Mas a palavra ainda vai ficar viva, porque ela é eterna. Então, não existe reescrever a palavra de Deus. Isso é uma coisa que precisamos entender, porque como está falando aqui que se passar de sim ou se passar de não, provém do maligno. O maligno vai fazer com que você olhe a palavra de Deus e ache alguma brecha que não existe para camuflar uma mentira. Certo? Então devemos ser atentos a isso. Porque iremos ser isso, 24:35. Não, Mateus. Ah, tá, desculpa, a Amanda colocou que é outra palavra. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Exatamente. Mateus 24:35. Perdão. Mas é justamente isso, porque devemos nos concentrar daquilo que a Bíblia nos diz. A Bíblia vai dizer o que você é e o que você, na verdade, pode fazer. Se passar disso, provém do maligno. Provém da astúcia de Satanás. Por quê, queridos? Se vocês não sabem, ele era um anjo de luz. Ele tinha um reinado também. Por quê? Porque quando houve a queda de Lúcifer, muitos anjos foram caídos com ele. Então ele existia, ele tinha uma legalidade sobre outros anjos. Mas ele quis ser maior que Deus. E a palavra diz, a nossa Bíblia, que não existe nem acima do céu e nem abaixo de terra nenhum Deus maior do que o nosso Deus. Por isso, ele vai usurpar dessa palavra para dizer que podemos camuflar, podemos dizer que dá para fazer uma coisinha, não vai distorcer tanto assim o evangelho, não, mas cai bem nessa hora, camuflar um pouco, porque a gente precisa de uma harmonização aqui na nossa família. Não posso ser tão
verdadeiro assim, que vai constranger ali a minha família. Isso vai acontecer sobre você e sobre a sua família. Pode ter certeza disso. Mas a palavra vai dizer que precisamos dizer sim quando é proveniente da Bíblia e dizer não também quando é proveniente da Bíblia. Alguém vai chegar para você e vai dizer, olha, contei uma mentirinha ali, mas omiti alguma coisa, mas você sabe, né? Pô, aí o que você vai falar nessa hora? É, Deus perdoa, não estou falando que Deus não perdoa, não estou entrando no mérito de perdoar, mas eu estou entrando no mérito de nós não camuflarmos aquilo que é verdade, aquilo que de fato não distorce a palavra. Então eu quero aqui dizer para vocês algumas coisas muito importantes que, se vocês quiserem escrever, para a gente não tomar muito tempo, a mentira, ela nasce, como eu falei, de uma necessidade de se obter algum proveito ou alguma vantagem. A mentira também nasce pela necessidade de se livrar de alguma situação difícil. Vocês querem que eu repita? Sim, Cadê seus caderninhos? Aqui o meu caderninho. tô escrevendo. Pera aí que eu tô escrevendo algumas coisas. Então eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito, mas muito importante. São palavras que vai fazer com que você entenda a como eu falo assim, a maldade de Satanás sobre a vida das pessoas. Olha só, a mentira nasce da necessidade de se obter algum proveito ou alguma vantagem. Peraí, deixa eu colocar aqui meu. Outra, a mentira também nasce pela necessidade de se livrar de alguma situação difícil. Quantas mentiras se falam para sair de uma responsabilidade, uma situação difícil ao longo desta vida? Talvez você já passou por isso. Talvez você já viu alguém fazendo isso. Então, de fato, a gente sabe que a mentira, ela nasce dessas necessidades e acabam interferindo completamente numa vida, né, contida ali de verdades. Acaba interferindo e a pessoa acaba comendo de um fruto estragado, que é a mentira. Bom, depois, se vocês não conseguirem escrever, esta live é gravada no meu canal do YouTube e aí você pode compartilhar com quem você quiser. Beleza? Todas as nossas aulas estão sendo gravadas e colocadas lá no meu canal do YouTube. Muito simples de acessar, né? Tá aqui, ó, PR Júnior Pérez. Pronto, fácil. Vamos lá. Primeira coisa, uma pergunta que eu quero que você escreva. São 4 perguntas que eu vou colocar aqui que eu quero que você responda para você mesmo. Primeiro, você mente para obter controle sobre diversas situações? Sim ou não? Repetindo,
Você mente para obter controle sobre diversas situações. Segundo, é difícil falar a Pera aí, verdade. tô Ajuda ele escrevendo. aí, Vanusa. Dá a Menina canetinha, lenta. dá a Bic para ele. Eu acho que ele está usando cromo. A Bic é mais rápida, viu? Aqui, ó, Bic, ó, Bic, ó, Bic, Bic. A Bic sempre foi a mesma. Nada mudou. Bom, posso? Quem está escrevendo aí? Bora lá. Eu. Você mente para obter controle sobre diversas situações? Aí é com você. Você vai responder para você. É difícil falar a verdade quando você vê na mentira um caminho livre para abraçar algo ou resolver algo. Vou digitar aqui que é mais fácil, né? É difícil, difícil, ver se escrevi certo. É difícil falar a verdade quando você vê na mentira um caminho livre. Olha aí, um caminho livre para me abraçar, não, tá, gente? A minha letra é incrível. É alcançar. Alcançar algo ou resolver algo. Sim ou não? Terceira. Obrigado, Vanusa. Obrigado aí pelo apoio. Terceira. Talvez a mentira seja uma ferramenta que você usa para induzir os outros a realizarem determinados atos? Talvez. Talvez a mentira seja uma ferramenta que você usa para induzir os outros a realizarem determinados atos. E quarta, vou colocar aqui um 4. Você mente para parecer melhor. Show. Então vamos lá. Temos aí 4 perguntas. E como solucionamos essas? Se você, ou depois você pode perguntar para alguém, se ela respondeu sim em todas, como podemos melhorar e mudar esse quadro? Primeiro, identificar por que estou mentindo. Identificar por que eu estou fazendo aquilo. Parar um pouco e perguntar para si mesmo, por que eu estou mentindo? Essa é uma pergunta que você também precisa fazer para você identificar a primeira situação, que é você mentir para obter controle sobre alguma coisa.
Segunda, reconhecer que a mentira é pecado. Quem pode ler Apocalipse 22, 14? Pode ler? Pode. 22:14, né? Isso. Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras no... Não. Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então vamos lá. Se a gente for entender tudo isso que em Apocalipse está dizendo, são visões do reino de Deus. Precisamos reconhecer que ele nos lava, o sangue do Cordeiro nos lava, nos tira do pecado. Então precisamos reconhecer o reino de Deus como superior a qualquer coisa, que o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus, que foi ali derramado na cruz por nós. Ele tem um efeito muito maior do que o próprio pecado, porque ele nos livrou de toda a dívida do pecado. Então, a única forma de eu me vestir para que o reino de Deus avance sobre a minha vida é me vestir do sangue do Cordeiro, que vai nos purificar, vai nos lavar do pecado. Então, preciso reconhecer que realmente o pecado a mentira é um pecado. Terceiro, peça perdão a Deus e deixe hoje a mentira. Quem pode ler Provérbios 28, 13? Oi? É 28:13. Isso, Provérbios 28, 13. Pode ler? Pode? O que Quem achar o encobre primeiro aí pode falar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha aí. Quem escreveu isso daí, inspirado por Deus, foi Salomão. Salomão. Então, quer dizer, Salomão bagunçou, é ou não é? Quem leu ali o livro de Provérbios, sabe que Salomão não foi santo, mas ele reconheceu que precisava pedir perdão a Deus sobre os teus pecados. E que aí não haveria transgressão sobre a vida dele. Então, precisamos reconhecer que existe o pecado na nossa vida e precisamos pedir perdão para Deus. Pedir com sinceridade. Ou até mesmo a palavra de Deus fala que nós precisamos também, como vou falar assim, falar com nossos irmãos, né, em Cristo. Reconhecer que nós estamos errando com os nossos irmãos, para que a gente dê testemunho do Evangelho, dê testemunho da verdade, que a verdade é que transforma. A mentira, ela disfarça, a verdade transforma. Eu estou lendo um livro que ele é muito top, chama Viva o Extraordinário, Pastor Lipão. Ele fala assim, o problema é que a verdade é Cristo. E quando você tenta matá-lo,
ele ressuscita. Olha só. Por quê? Porque as pessoas tentam matar a verdade, mas a verdade é o próprio Cristo. Ele ressuscita. Ele é eterno. Então a verdade nunca será escondida. A verdade sempre será contida. Olha só o que está escrito aqui. Deus, olha só, imagine agora Deus assistindo toda a nossa perversidade e conhecendo nossas intenções mais profundas. Veja o que Jeremias diz a respeito disso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9 e 10. Então, Deus, ele sabe que nós nos enganamos, porque deixamos brechas para que Satanás nos influencie, porque ele é o pai da mentira. Então, ainda, porque nós somos filhos de Deus, ele faz com que o nosso coração, mesmo sendo enganoso, ele compreende. O único que pode compreender o seu coração enganoso é Jesus. Eu não consigo, eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder de enxergar o seu coração nessa hora, de sondar aí o seu coração, de ler a sua mente, de saber o que você está pensando. Mas ele sim, ele é o Senhor que sonda o coração e examina a mente. É poderoso. Então, tudo que nós sentimos com o nosso coração e tudo que nós pensamos com a nossa mente, ele já sabe. Ele sabe que você vai transgredir a sua palavra, mas mesmo assim, ele nos perdoa. Mesmo assim, ele nos dá o privilégio de voltar ao caminho da verdade. Isso é maravilhoso. Mas nós não podemos, na verdade, ficar brincando com isso. Porque a misericórdia dele, a graça, é sobre a nossa vida. Mas também há justiça. E a justiça, ela vem entrelaçada de consequências. Consequências. Se você ficar mentindo, alguma hora a bomba estoura. Vai haver consequência, é ou não é? Sim ou não? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Então, nós estamos entendendo que tudo que nós plantamos, colheremos. Se plantarmos mentira, vamos colher morte. Por quê? Quem é o pai da mentira está destinado a roubar, matar e destruir. Então, quando nós sabemos disso, entendamos que precisamos retornar para a palavra de Deus, confessar os nossos pecados e fazer com que nós sejamos luz nas trevas. Aonde diz a palavra que essa luz que nós temos, ela não se ofusca nas trevas. Ela não adianta colocar debaixo de uma cama, ela vai iluminar, ela não vai ficar, vou falar assim, tampada. Não, essa luz, aonde ela estiver, a verdade, aonde ela estiver, ela vai ser totalmente exposta. E se nós falamos sempre que possível a verdade, ela vai ser um divisor de água na sua vida e na vida de quem está ouvindo.
A verdade, ela transforma em duas situações: pelo amor e pela dor. Jesus teve que passar pelo amor que Jesus tinha com o Pai em obedecer a palavra e se cumprir os mandamentos e a vontade de Deus, e ele teve dor, passou as dores, sentiu dor, para mostrar à humanidade que nós temos essas duas escolhas: o amor, a obediência, ou sofrer consequências, a dor de reconhecer a verdade, de reconhecer que ela é muito maior do que a mentira. Então, tenho, de alguma forma, tentado passar aqui para vocês que sejamos luz, que sejamos aqueles que vão dar sabor à vida das pessoas, não só a sua. Não fique pensando na sua vida. É até meio engraçado falar isso, mas eu sei que a gente fica pensando, não posso mentir. A gente pensa na gente. A gente pensa na nossa vida. Sim, de fato, a gente precisa pensar na nossa vida. Mas a gente precisa também pensar no meio tempo que nós temos durante o dia, pensar na vida do próximo. E essas vão ser os melhores pensamentos que você vai ter ao longo do dia, que é pensar no próximo. Por quê? Porque se eu estou pensando no próximo, as pessoas já sabem que eu me amo e quero amar ao próximo. E amando o próximo, eu obedeço a Deus, eu mostro, não de forma omissa, de querer alguma coisa, aproveitar alguma coisa do próximo, mas mostrar a ele que a verdade transforma. Mesmo na dor ou no amor, ela sempre vai transformar. E a mentira não imperar. Ela não vai conseguir imperar. Isso eu vou falar para vocês com experiências que eu já passei na vida e passo, e como você também já deve ter passado por várias experiências de ainda domesticar o pecado da mentira. Não é bom para nós. A Amanda está aqui colocando o versículo que eu acabei de expor, que é Mateus 5, 13 e 14, que fala sobre o sal da terra e também sobre a luz do mundo. Nós precisamos ser isso. Ele deixou isso para nós. E que a mentira não venha imperar sobre a sua vida e nem sobre a vida da sua família. Você é responsável. Olha o que eu estou falando disso. Não sei se vocês já escutaram também que as maiores responsabilidades serão colocadas sempre por um dos mais fortes da família. Então, se você está sendo responsável por levar a verdade sobre a vida da sua família, se senta agraciado por Deus, porque você foi responsável e será responsável por uma transformação totalmente poderosa e abençoada através da palavra de Deus. Então, quando você estiver, de alguma forma, ali junto com a sua família, com seus amigos, no trabalho, que seja, mas eles vão ouvir de você aquilo que o homem, na sua normalidade, não está acostumado a ouvir. Sabe por que eu estou falando? Sabe por que eu estou falando disso? Porque Deus não é amigo do mundo. O mundo é inimigo de Deus.
E se nós parecemos com Deus, somos inimigos do mundo. Nós já lemos sobre isso. Então, desculpa a sinceridade. Você vai ter alguns amigos. E mais conhecidos. Amizades. Mas amigos que vão suportar a sua verdade serão simplesmente alguns. Mas não se acanhe por isso. Não fique triste por isso. Porque a palavra de Deus vai dizer que muitos vão ouvir a palavra de Deus, mas poucos reconhecerão a palavra de Deus. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por que existe essa analogia de muitos com poucos? Porque Deus, na sua plenitude, ele dá toda a legalidade para que a gente possa escolher. Então, ele deixa essa escolha para eu e você fazer. Ele nos chamou para reconhecer a verdade, mas poucos vão andar na verdade. Porque dói. Nos tempos de hoje, a verdade dói. Não para nós, tá, gente? A verdade não dói para nós, né? Se a gente está ali, né, conscientizado sobre isso, dói para aqueles que não andam na verdade. Aí, eles vão falar assim, poxa, mas você está pegando pesado, hein? Nossa, mas para que você foi falar a verdade? São coisas que vão acontecer ou já aconteceu na sua vida. Mas eu falo isso para que o amadurecimento, através da palavra de Deus, seja mais e mais sobre a sua vida. Porque até mesmo dentro de uma igreja, até mesmo um pregador da palavra pode estar mentindo. E se você não conhecer as escrituras, se você não fazer da palavra o seu alimento, você será enganado. Você vai compactuar com algumas mentiras, que até mesmo pode vir de um que se diz pregador do evangelho. Por isso Paulo diz, examinai as escrituras, para saber se o profeta está falando conforme a palavra de Deus. Por isso que o discipulado é importante. Talvez alguns não dão valor, porque o discipulado vai fazer você errar menos. Porque tem aquela teoria, mas na verdade é isso. O sábio, ele erra menos, porque ele já errou e ele, ou talvez, aprendeu com o erro do outro que está errando. Então, o sábio vai pensar, poxa, se aquele cara errou, eu não vou fazer aquilo que ele está fazendo, vou fazer diferente. Vai pensar diferente. Então, tudo isso, gente, eu não estou falando aqui porque eu vi na internet, eu procurei. Não, estou falando que a palavra, nos seus detalhes ali, traz para nós. E muitas pessoas vão chegar com muitas mentiras para você, para que você as engula, coma, mas que você não venha comer da mentira, mas que você venha comer da verdade. E isso vai fazer você ser forte o suficiente para fazer a transformação necessária sobre a vida da sua família. Amém? Amém. 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 Quem aqui já falou a verdade e a pessoa que ouviu a verdade
sentiu dor, reconheceu a falha. Quem já teve essa experiência? Diz eu. Assim, eu já falei a verdade e a pessoa não gostou muito, né? Meio que se sentiu confrontada, mas aí depois ela viu que estava certo e aí ficou tudo de boa. Mas a princípio, geralmente as pessoas não gostam quando você fala a verdade, né? Geralmente as pessoas ficam meio arredias, mas quando você fala pro bem, depois acaba tudo bem, né? Exatamente. A verdade, ela vai te dar, a princípio, um caminho para que a mentira seja totalmente aniquilada. E daí, com amor e carinho, a gente vai tratando, né, as pessoas para que elas possam entender que não é só a justiça, mas também existe a graça e a misericórdia. O Ale está falando que depende do grau da maturidade de cada um. Com certeza, cada uma pessoa reage de um jeito. Com certeza. Aquele que está querendo mudanças, ele vai assimilar melhor as coisas. Eu, por exemplo, já ouvi verdades que me confrontaram e eu tive que mudar e falar realmente. E também já falei verdade e confrontei com a verdade, não no sentido de julgar, não no sentido de oprimir, mas no sentido de falar a verdade para que a mentira não imperasse, para que a mentira não seja camuflada, entende? Então, o evangelho, ele é a própria verdade, então ele sempre irá nos constrangir, isso de fato, sempre. Olha, não existe nenhuma palavra da Bíblia que não nos constrange. Sempre irá nos constranger. Fala aí, Kleber. O Ale colocou ali falando sobre maturidade e depende muito de como nós falamos, né, para a pessoa a verdade. É o que você falou aí agora, depende da forma que a gente fala, às vezes a gente fala com arrogância, ou com estupidez, a pessoa já vem com quatro pedras nas mãos, né? Então a gente tem que saber, né, a forma de falar a verdade para essas pessoas. A gente tem que sentir como que a pessoa é, ver a sensibilidade dessa pessoa, para daí a gente ter esse caminho mais fácil, né, de colocar a nossa verdade para que ela compreenda e mude, né, e aceite a, a, a palavra, a verdade, para que venha mudar, né? Show. Muito bom. É assim, a gente sempre tem que pensar que a gente está representando Cristo, né? E a pergunta é o que Cristo faria naquele momento, né? Ele pega uma mulher em adultério, né? Vamos falar assim, mas ele olha para aqueles outros e fala assim, ué, mas vocês nunca pecaram? Vocês nunca fizeram nada de errado? Por que vocês estão julgando aquele que errou? Não que ela está certa, mas que ela possa aprender a consequência, no caso, que ela chegou naquele exato momento. Sempre Deus vai nos mostrar a consequência do pecado que vai nos levar. Porque a consequência pior de qualquer outro pecado é a morte espiritual, que nos leva, na verdade, a suicídios, a depressões, a não mais amar de verdade o próximo. A gente sabe que o ser humano é falho, a gente sabe que o ser humano mente, a gente sabe, por várias coisas que nós falamos aqui, necessidades próprias. Mas se nós representamos Cristo, eu sei que não é fácil, eu sei que é uma maturidade que vocês estão falando assim. Essa maturidade, ela vai nos confrontar. Talvez você não quer ter essa maturidade com relação a um determinado assunto, porque para você já chega, já não dá mais. Mas aí que entra
a paciência, aí que entra a mansidão, aí que entra a expressão de Cristo para aguentar as consequências, aguentar as consequências, porque eu falei, a consequência é dor e nós vamos ter que suportar a dor, né? Vamos ter que suportar isso porque Cristo suportou o pecado da humanidade com dor, com sacrifício, né? E isso vai doer no nosso coração. Não é fácil, não é fácil, gente. Não é fácil. Eu tive várias experiências de ser enganado, de mentiras, que eu falei, não é possível que essa pessoa ainda está acreditando nisso. E você fala assim, não, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mostrar para ela que eu perdoo, mesmo ela não querendo. Mas eu perdoo essa mentira, esse erro de ainda gerar uma necessidade em cima de uma mentira. Exatamente, Alex. Muitas vezes na dor nós aprendemos. Então, eu sei que não é fácil lidar com pessoas que ainda tentam usurpar, colocar a mentira sobre as nossas vidas. Mas com a sua maturidade, com o seu amor, com o seu perdão, com a sua paciência, eles vão ser transformados. A Amanda está dizendo, pecamos por infinitas coisas, mas podemos arrepender e mudar. Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele, por isso mostra o caminho. Nos mostra a verdade, mostra os nossos erros para que possamos ser transformados. Então imagine, gente, a gente não vai levar nada neste mundo. Do pó viemos, do pó retornaremos. A única conquista que nós podemos deixar é um legado. E esse legado tem que estar forte, a sua base tem que estar com a verdade. Com a verdade da palavra de Deus. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Assim vamos ser libertos, sendo transformados a cada dia. É Amém. isso aí. A verdade é que ele voltará e irá buscar a sua noiva. A sua noiva somos nós. Amém. E a noiva não tem ruga, não tem manchas, é imaculada. Na verdade, é pura, porque houve uma transformação para estar com o noivo, que é Jesus Cristo. Então, vamos para cima. Sei que nos tempos de hoje, falar a verdade é suicídio. Vamos falar assim, né? É suicídio. Mas, meu irmão, eu prefiro cometer esse suicídio para estar com Jesus Cristo no trono da glória. É muito melhor ficar amarelo diante dos homens do que diante de Deus. Porque Amém. Ele é o dono de tudo. Amém? Amém. 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 Então, encerramos a nosso tema sobre mentira. E aí, na próxima quinta-feira, iremos colocar mais um tema diferente para que a gente possa mais ainda entender e trabalharmos sobre isso. Está sendo quem está gostando, quem está aprendendo. Está aprendendo? Vocês estão aprendendo, gente? Eu estou aprendendo porque também. Oi? Tá maravilhoso, tá muito top, maravilhoso. Gratidão. Show de bola. É isso aí, porque isso é bom para que vocês passem isso para frente, né?
Comecem a colocar isso para as suas famílias. Compartilhe lá esse vídeo que vai estar disponibilizado para que as pessoas possam ouvir. Às vezes, 1 hora escutando alguma coisa que vai ser edificante é muito melhor do que ficar 1 hora mexendo em algo que não vai mudar nada na sua vida. Amém? Então Amém. vamos orar, vamos tirar a nossa selfie. Show de bola. Deixa eu só tirar um negocinho aqui. Peraí.